René Guénon e Helena Blavatsky são figuras centrais no esoterismo moderno, mas suas abordagens possuem tanto convergências quanto divergências fundamentais. Pontos convergentes. Ambos defendiam a existência de uma tradição primordial, um conhecimento esotérico universal que teria servido como base para todas as grandes religiões e correntes filosóficas antigas. Eles viam essa tradição como superior ao pensamento materialista e ao racionalismo moderno. Outro ponto de convergência é a valorização do simbolismo esotérico. Guénon e Blavatsky interpretavam mitos, escrituras sagradas e símbolos ocultistas como expressões codificadas de verdades espirituais mais profundas. Além disso, ambos criticavam o materialismo da modernidade, embora de maneiras distintas. Ambos viam a civilização ocidental como degenerada espiritualmente e acreditavam que era necessário um retorno a princípios mais elevados para restaurar o equilíbrio espiritual da humanidade. Pontos divergentes. A principal divergência está no método e nas fontes utilizadas por cada um. Blavatsky baseava sua visão na teosofia, uma mistura de hinduísmo, budismo esotérico e espiritualismo ocidental, enquanto Guénon seguia um modelo estritamente tradicionalista, influenciado pelo esoterismo islâmico, particularmente o sufismo, e pelo Vedanta hindu. Outro ponto de discordância é o papel das sociedades esotéricas. Blavatsky fundou a Sociedade Teosófica, promovendo a ideia de uma elite espiritual capaz de guiar a humanidade. Guénon, por outro lado, rejeitava organizações ocultistas modernas, como a Sociedade Teosófica e a Maçonaria Moderna, considerando-as deformações da verdadeira tradição. Guénon também rejeitava fortemente o espiritismo e o contato com entidades sutis, que eram comuns no meio teosófico. Para ele, essas práticas eram ilusórias e perigosas, pois poderiam levar a desvios espirituais. Blavatsky, por outro lado, aceitava a comunicação com mestres ascensos e entidades espirituais como parte do processo de revelação da tradição oculta. Por fim, enquanto Guénon via a tradição como algo objetivo e permanente, que deveria ser preservado através de linhagens iniciáticas autênticas, Blavatsky via a tradição esotérica como algo dinâmico, que poderia ser reinterpretado e expandido conforme novas revelações ocorressem. Em resumo, ambos defendem uma sabedoria espiritual antiga e universal, mas enquanto Blavatsky apostava numa visão mais sincrética e moderna, Guénon era rigoroso na busca por uma tradição autêntica e inalterada. Os pontos convergentes entre René Guénon e Helena Blavatsky são fundamentais para compreender o impacto de ambos no esoterismo moderno. Apesar de suas divergências, eles compartilhavam algumas ideias centrais que marcaram suas obras e influenciaram diversas correntes esotéricas e filosóficas. 1. A existência de uma tradição primordial. Tanto Guénon quanto Blavatsky defendiam a ideia de uma sabedoria ancestral universal, que seria a base de todas as grandes religiões e escolas de mistério da humanidade. Essa tradição primordial não pertenceria a nenhuma cultura específica, mas teria se manifestado de diferentes formas ao longo do tempo. Blavatsky chamava essa tradição de sabedoria arcana, transmitida por mestres espirituais, os Mahatmas ou mestres ascensos, enquanto Guénon via essa tradição como uma fonte perene de conhecimento iniciático, preservada dentro de linhagens esotéricas autênticas, como o Vedanta hindu e o sufismo islâmico. 2. A crítica à modernidade e ao materialismo. Ambos enxergavam a modernidade como um período de decadência espiritual, no qual a humanidade havia se afastado da tradição e se entregado ao racionalismo, ao cientificismo e ao materialismo. Para eles, a sabedoria esotérica tradicional havia sido obscurecida por valores modernos que negavam a dimensão espiritual da existência. Blavatsky criticava a ciência da sua época por ser excessivamente dogmática e limitada ao mundo físico, sem reconhecer a existência de planos sutis da realidade. Guénon, por sua vez, desenvolveu uma teoria mais elaborada sobre a dissolução da civilização tradicional, argumentando que a modernidade era o resultado de uma perda progressiva dos princípios espirituais. 3. A importância dos símbolos e da linguagem esotérica. Outro ponto de convergência é o reconhecimento do simbolismo como veículo da verdade espiritual. Ambos consideravam que mitos, escrituras sagradas, tradições ocultistas e símbolos tinham um significado profundo e codificado, acessível apenas àqueles preparados para interpretá-los corretamente.
Blavatsky explorava essa ideia na sua interpretação de textos sagrados do Oriente e do Ocidente, muitas vezes recontextualizando símbolos religiosos à luz da teosofia. Guénon, por sua vez, aplicava uma abordagem mais rigorosa, estudando símbolos tradicionais com base em seu contexto iniciático e espiritual. 4. A influência do hinduísmo e das tradições orientais. Blavatsky e Guénon compartilhavam uma forte influência das tradições espirituais do Oriente, especialmente do hinduísmo. Blavatsky popularizou conceitos como karma, reencarnação e os 7 princípios do homem, baseando-se em uma leitura teosófica do pensamento hindu e budista. Guénon, por outro lado, via o hinduísmo, particularmente o Vedanta, como a expressão mais pura da tradição primordial. Ele não via a necessidade de reinterpretá-lo, mas sim de preservá-lo, buscando fontes autênticas dentro da própria tradição hindu. O ideal de uma hierarquia espiritual oculta. Ambos acreditavam na existência de uma hierarquia espiritual que atuava nos bastidores da história humana. Blavatsky falava dos mestres ascensos, seres espiritualmente evoluídos que guiavam a humanidade através da revelação esotérica. Guénon não usava essa terminologia, mas falava de centros espirituais ocultos que preservavam o conhecimento sagrado ao longo das eras. Essa ideia de uma elite espiritual invisível está presente em ambas as obras, ainda que de formas diferentes. Para Blavatsky, esses mestres poderiam entrar em contato com discípulos preparados para receber seus ensinamentos. Para Guénon, o contato com a tradição exigia uma iniciação autêntica dentro de uma linhagem legítima. Conclusão. Embora tenham seguido caminhos diferentes, René Guénon e Helena Blavatsky concordavam que havia uma sabedoria perene perdida na modernidade, que poderia ser resgatada por meio do estudo esotérico e da iniciação. Ambos rejeitavam o materialismo e enfatizavam a importância do simbolismo e do conhecimento tradicional. No entanto, enquanto Blavatsky tendia a reinterpretar essas tradições dentro de um quadro teosófico mais flexível, Guénon defendia um retorno estrito às tradições iniciáticas autênticas. As ideias principais de Eliphas Levi. Eliphas Levi, Alphonse Louis Constant, foi um dos mais influentes ocultistas do século XIX e desempenhou um papel essencial na sistematização do ocultismo ocidental moderno. Seu pensamento se baseava na ideia de que a magia não era mera superstição, mas uma ciência espiritual fundamentada em leis ocultas que regiam tanto o mundo visível quanto o invisível. Para ele, o verdadeiro mago era aquele que compreendia e dominava essas leis, utilizando-as para fins elevados e não para manipulação egoísta. Além disso, Levi via os símbolos e a cabala como chaves para o entendimento esotérico. Ele reinterpretou a tradição cabalística judaica dentro de um contexto cristão esotérico e estabeleceu fortes conexões entre a árvore da vida, as letras hebraicas e os arcanos do tarô. Essa abordagem simbólica tornou-se fundamental para diversas vertentes do ocultismo moderno. Outro princípio central do pensamento de Levi era a polaridade e a busca pelo equilíbrio. Ele acreditava que o universo era regido por forças opostas, como luz e trevas, masculino e feminino, positivo e negativo. O caminho do verdadeiro iniciado consistia na harmonização dessas forças dentro de si mesmo. Levi também foi responsável por popularizar a figura do Baphomet, interpretando-a como um símbolo alquímico da transformação espiritual e não como uma entidade demoníaca. Para ele, essa imagem representava a fusão dos opostos e a iluminação do iniciado. Por fim, um dos conceitos mais inovadores de Levi foi a ênfase na vontade como chave do poder mágico. Ele defendia que a magia operava essencialmente através da vontade humana direcionada, antecipando ideias que seriam mais tarde desenvolvidas por Aleister Crowley. A comparação com René Guénon e Helena Blavatsky. As ideias de Levi apresentam tanto convergências quanto divergências em relação às de René Guénon e Helena Blavatsky. Do ponto de vista da natureza do conhecimento esotérico, Levi entendia a magia como uma ciência oculta, baseada em símbolos e na força da vontade. Já Guénon rejeitava essa abordagem e via a espiritualidade como uma transmissão da tradição primordial, preservada por linhagens autênticas. Blavatsky, por sua vez, acreditava que o conhecimento esotérico era revelado por mestres ascensos, seres espirituais elevados que guiavam a evolução da humanidade. As influências também eram distintas. Levi estava profundamente ligado à cabala, ao hermetismo, à alquimia e ao tarô,
enquanto Guénon se inspirava mais no hinduísmo, sufismo e pitagorismo. Blavatsky, por outro lado, buscava um sincretismo amplo, absorvendo elementos do budismo esotérico, hinduísmo e espiritismo. No que diz respeito à importância dos símbolos, os três autores compartilhavam a ideia de que símbolos esotéricos ocultavam verdades espirituais profundas. Contudo, Levi enfatizava principalmente o tarô e a cabala. Guénon via os símbolos como portadores de verdades metafísicas universais, enquanto Blavatsky reinterpretava símbolos de diversas tradições para ajustá-los à sua visão teosófica. A relação com a modernidade também era distinta. Enquanto Guénon rejeitava a modernidade como um período de decadência espiritual, Levi tinha uma abordagem mais equilibrada, acreditando que o ocultismo poderia ser resgatado e atualizado. Blavatsky, por sua vez, via na modernidade uma oportunidade para a espiritualização da humanidade, desde que guiada pelo conhecimento teosófico. Outro ponto de divergência era a visão sobre sociedades esotéricas. Levi era próximo da maçonaria e dos martinistas, mas não fundou uma ordem própria. Guénon, por outro lado, rejeitava a maioria das ordens ocultistas modernas, considerando-as degeneradas. Já Blavatsky criou a Sociedade Teosófica para difundir sua visão espiritual e promover estudos esotéricos. A abordagem da magia e do ocultismo também variava entre os três. Para Levi, a magia cerimonial e a cabala eram fundamentais para o autoconhecimento e a transformação espiritual. Guénon, ao contrário, considerava a magia uma prática desviada e sem valor espiritual real. Blavatsky também tratava a magia como um elemento importante, mas sempre a subordinava a um contexto mais amplo de evolução espiritual. Por fim, havia diferenças fundamentais na cosmologia e na hierarquia espiritual. Levi acreditava que o iniciado podia alcançar poder por meio do conhecimento esotérico. Guénon sustentava que apenas linhagens legítimas poderiam transmitir um conhecimento verdadeiro, enquanto Blavatsky falava em uma hierarquia de mestres ascensos que guiavam a humanidade. Principais convergências e divergências. Entre os pontos de convergência, os três autores rejeitavam o materialismo moderno, viam a importância dos símbolos esotéricos e reconheciam que a tradição espiritual precisava ser restaurada. Entretanto, Levi e Blavatsky compartilhavam uma visão mais próxima no sentido de que o conhecimento esotérico poderia ser acessado e estudado por aqueles que buscassem, enquanto Guénon insistia que somente linhagens tradicionais legítimas poderiam transmiti-lo. Além disso, Guénon rejeitava totalmente a magia, enquanto Levi a via como ciência e Blavatsky como parte de uma evolução espiritual mais ampla. Eliphas Levi desempenhou um papel essencial na sistematização do esoterismo ocidental moderno, enfatizando a magia como ciência espiritual, a importância da cabala e do simbolismo e a necessidade de equilíbrio entre as forças opostas do universo. Sua influência pode ser vista em diversas vertentes do ocultismo do século XX, especialmente na Golden Dawn, na Telema e na Wicca. Comparado a René Guénon e Helena Blavatsky, Levi se diferenciava por sua visão mais pragmática e acessível da magia, enquanto Guénon rejeitava essa abordagem em favor de uma tradição esotérica mais pura e iniciática. Já Blavatsky buscava uma síntese espiritual universal, absorvendo elementos de várias culturas para construir sua teosofia. Se Guénon defendia uma espiritualidade baseada na tradição primordial, e Blavatsky promovia uma espiritualidade baseada na revelação de mestres ascensos, Levi viu o esoterismo como uma ciência prática do invisível, acessível a qualquer estudioso sincero. Isso fez com que sua obra se tornasse uma referência fundamental para o ocultismo ocidental moderno. Os mais importantes ocultistas do final do século XIX e início do XX. Sua influência estendeu-se sobre a maçonaria esotérica, a teosofia e o martinismo. Ele buscou sintetizar diversas tradições esotéricas, incluindo a cabala, o hermetismo, o tarô e o cristianismo esotérico, em um sistema coerente e prático. Uma de suas principais ideias era que o esoterismo deveria ter uma aplicação prática, voltado tanto para a transformação espiritual do indivíduo, quanto para a restauração de uma tradição oculta no Ocidente. Nesse sentido, ele fundou e reorganizou várias ordens esotéricas, incluindo a Ordem Martinista, que promovia uma iniciação baseada nos ensinamentos do místico francês Louis Claude de Saint-Martin. Papus acreditava que a cabala era a chave para a compreensão dos mistérios ocultos
e que as tradições esotéricas ocidentais possuíam um conhecimento profundo que poderia ser acessado por meio de estudos simbólicos e iniciações. Para ele, o tarô não era apenas um jogo de cartas, mas sim um sistema codificado de sabedoria oculta, um livro da tradição universal. Essa visão foi crucial para a popularização do tarô como ferramenta espiritual. Outra ideia central em sua filosofia era a reintegração do homem ao divino, conceito derivado do martinismo. Ele ensinava que o homem caído poderia recuperar seu estado original através da iniciação e do estudo das ciências ocultas, em uma perspectiva que misturava cristianismo esotérico e hermetismo. Diferente de Eliphas Levi, que via a magia como uma ciência neutra, Papus enfatizava seu aspecto espiritual e moral. A magia deveria ser usada para o bem e para o progresso do espírito. Papus também via o mundo moderno como um período de materialismo e decadência espiritual. Ele defendia que o esoterismo deveria atuar como um caminho de restauração da tradição, uma ideia que se aproxima das visões de René Guénon. Comparação com René Guénon. Embora Papus, Guénon e Blavatsky compartilhassem o interesse pela tradição esotérica e pela restauração de um conhecimento espiritual perdido, havia diferenças fundamentais em suas abordagens. No que diz respeito à origem do conhecimento esotérico, Papus acreditava que esse conhecimento estava acessível por meio de iniciações e estudos dentro das ordens esotéricas ocidentais, como o martinismo e a maçonaria esotérica. Guénon, por sua vez, rejeitava quase todas as ordens ocultistas modernas, argumentando que apenas linhagens iniciáticas legítimas, ligadas à tradição primordial, poderiam transmitir um conhecimento esotérico autêntico. Já Blavatsky promovia uma visão diferente, afirmando que a sabedoria esotérica era transmitida por mestres ascensos, seres espirituais que guiavam a evolução da humanidade. Quanto à abordagem da iniciação e da tradição, Papus considerava que ordens iniciáticas como o martinismo poderiam transmitir uma tradição espiritual válida, mesmo que fossem modernas. Guénon discordava dessa ideia, vendo a maioria dessas ordens como distorções do verdadeiro esoterismo. Blavatsky, por outro lado, também fundou uma organização, a Sociedade Teosófica, mas a encarava mais como um veículo de disseminação da sabedoria espiritual do que como uma ordem iniciática no sentido tradicional. No que se refere à visão sobre a magia e o ocultismo, Papus via a magia como um instrumento espiritual para restaurar a conexão do homem com o divino. Seu pensamento se aproximava de Levi, pois enfatizava o aspecto moral e ético da prática mágica. Guénon, porém, rejeitava inteiramente a magia, considerando-a uma prática desviada e sem valor espiritual genuíno. Blavatsky aceitava a magia dentro de sua visão teosófica, mas a tratava como um elemento secundário dentro de um contexto maior de evolução espiritual. Papus e Guénon compartilhavam uma crítica ao materialismo moderno e viam o mundo contemporâneo como espiritualmente degenerado. No entanto, Papus ainda acreditava que ordens ocultistas poderiam ajudar a restaurar o conhecimento esotérico, enquanto Guénon sustentava que apenas uma reconexão com as verdadeiras tradições poderia reverter essa decadência. Blavatsky, por outro lado, era menos pessimista em relação à modernidade e via a teosofia como um caminho para a espiritualização da humanidade. Outro ponto importante é que, enquanto Guénon e Blavatsky tinham uma forte influência oriental, com Guénon se aproximando do hinduísmo e do sufismo, e Blavatsky absorvendo elementos do budismo esotérico e do hinduísmo, Papus era um defensor da tradição esotérica ocidental, enraizada na Cabala, no cristianismo esotérico e no hermetismo. Principais convergências e divergências. Há 3 pontos fundamentais de convergência entre Papus, Guénon e Blavatsky: a rejeição do materialismo moderno, a crença na existência de uma tradição espiritual oculta e a visão de que o esoterismo poderia ser um caminho de transformação espiritual. No entanto, suas divergências eram significativas. Enquanto Papus defendia a validade das ordens iniciáticas modernas, Guénon as rejeitava como falsificações e Blavatsky criava sua própria estrutura esotérica com a Sociedade Teosófica. No campo da magia, Papus via sua prática como parte essencial da iniciação, enquanto Guénon a rejeitava e Blavatsky a aceitava de forma secundária. Além disso, Papus permanecia firmemente ancorado na tradição ocidental, enquanto Guénon e Blavatsky se voltavam ao esoterismo oriental.
Conclusão. Pappus teve um papel fundamental na organização e revitalização das tradições esotéricas ocidentais no final do século XIX e início do XX, trazendo uma visão prática e iniciática do esoterismo. Sua abordagem era baseada na Cabala, no Martinismo e no Tarot, e ele acreditava que ordens ocultistas poderiam transmitir conhecimento espiritual legítimo. Comparado a René Guénon e Helena Blavatsky, Pappus se diferenciava por sua ênfase na tradição ocidental e na aplicação prática do esoterismo. Guénon via as ordens ocultistas como desvios e buscava um retorno às tradições iniciáticas autênticas, enquanto Blavatsky promovia um sincretismo espiritual universal baseado em ensinamentos orientais e nos mestres ascensos. Se Guénon buscava uma tradição primordial pura e não contaminada, e Blavatsky via a teosofia como um veículo de síntese espiritual, Pappus defendia uma tradição oculta ocidental acessível por meio de iniciações e ordens esotéricas. Isso fez dele uma figura essencial para a preservação e popularização do esoterismo ocidental moderno. Sherk, as ideias principais de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, 1861-1925, foi um filósofo, esoterista e fundador da antroposofia, uma corrente espiritual que buscava unir ciência, arte e espiritualidade. Ele começou sua trajetória dentro da sociedade teosófica, mas rompeu com ela e fundou seu próprio movimento, que enfatizava uma abordagem mais ocidental e cristianizada do esoterismo. Steiner acreditava que o ser humano possuía diferentes corpos sutis que se desenvolviam ao longo de sucessivas reencarnações. Ele identificava 4 aspectos fundamentais no ser humano: corpo físico, ligado ao mundo material; corpo etérico, relacionado às forças vitais; corpo astral, associado às emoções e desejos; eu superior, a centelha divina que busca evolução. Para Steiner, o desenvolvimento espiritual ocorria por meio de uma evolução consciente baseada na meditação, no autoconhecimento e na prática artística e intelectual. Ele enfatizava a necessidade de equilibrar pensamento, sentimento e vontade, acreditando que o conhecimento esotérico deveria ser acessível a todos, não restrito a ordens iniciáticas fechadas. Outro ponto central de sua filosofia era sua visão cristã esotérica. Steiner via Cristo como a figura cósmica mais importante da evolução espiritual humana e considerava que sua missão terrena foi um evento central para a transformação da humanidade. Diferente da visão orientalizante de Helena Blavatsky, Steiner reinterpretava conceitos como reencarnação e karma dentro de um contexto cristão, o que o afastava do teosofismo tradicional. Além da espiritualidade, Steiner desenvolveu aplicações práticas de suas ideias em diversas áreas, incluindo pedagogia, criando a educação Waldorf; agricultura, fundando a agricultura biodinâmica; medicina, desenvolvendo uma abordagem holística baseada na antroposofia; arquitetura e artes, inspiradas em princípios espirituais e formas orgânicas. Steiner também falava sobre ciclos históricos e acreditava que a humanidade passava por diferentes épocas evolutivas, cada uma marcada por características espirituais específicas. Ele afirmava que o materialismo moderno era um obstáculo ao verdadeiro desenvolvimento humano e via sua antroposofia como um caminho para restaurar a conexão espiritual perdida. Comparação com René Guénon e Helena Blavatsky. Embora Steiner, Guénon e Blavatsky compartilhassem um interesse pelo esoterismo e pela restauração de uma espiritualidade perdida, havia diferenças fundamentais em suas abordagens. No que diz respeito à origem do conhecimento esotérico, Steiner acreditava que o ser humano podia acessar diretamente a sabedoria espiritual por meio da introspecção e do desenvolvimento da consciência. Guénon, por outro lado, sustentava que o verdadeiro conhecimento esotérico só poderia ser transmitido por uma tradição legítima e iniciática. Já Blavatsky defendia que o conhecimento esotérico era transmitido por mestres ascensos, seres espirituais que guiavam a humanidade. Quanto à relação com o cristianismo, Steiner era o único dos 3 que dava um papel central a Cristo, reinterpretando sua figura dentro de um esoterismo ocidental e evolutivo. Guénon rejeitava o cristianismo como via esotérica autêntica, argumentando que ele havia se tornado puramente esotérico e perdido seu caráter iniciático. Blavatsky, por sua vez, via Cristo como um dos muitos mestres espirituais, mas não atribuía a ele um papel único na evolução da humanidade. Em relação ao método de desenvolvimento espiritual,
Steiner enfatizava o pensamento, a arte e a prática individual como formas de ascensão espiritual. Blavatsky promovia um sincretismo esotérico baseado no estudo de textos ocultistas, enquanto Guénon defendia uma tradição hierárquica e iniciática, onde apenas linhagens legítimas poderiam transmitir um conhecimento verdadeiro. No que se refere à visão sobre o mundo moderno, os três compartilhavam a ideia de que a modernidade estava espiritualmente degenerada, mas tinham soluções diferentes. Guénon defendia um retorno às tradições autênticas, rejeitando completamente o pensamento moderno. Steiner, por outro lado, via a ciência e a cultura como instrumentos que poderiam ser espiritualizados, criando uma nova síntese entre tradição e modernidade. Blavatsky acreditava que a humanidade estava evoluindo para uma nova era espiritual, guiada por ensinamentos esotéricos e pelo contato com seres superiores. Outro ponto importante é a origem do conhecimento espiritual. Steiner acreditava que a intuição individual e a experiência direta eram as chaves para acessar o mundo espiritual, enquanto Guénon sustentava que apenas uma tradição autêntica poderia fornecer um verdadeiro conhecimento esotérico. Blavatsky, por sua vez, promovia a ideia de que seres espirituais elevados, mestres ascensos, transmitiam esse conhecimento à humanidade. Principais convergências e divergências. As principais convergências entre Steiner, Guénon e Blavatsky eram crítica ao materialismo moderno, vendo como um entrave à evolução espiritual. Acreditavam na existência de planos espirituais superiores e na possibilidade de contato com esses mundos. Defendiam a reencarnação e o karma, mas com interpretações distintas. No entanto, havia diferenças essenciais. Steiner via o conhecimento esotérico como algo acessível ao indivíduo, por meio da meditação e do desenvolvimento espiritual, enquanto Guénon exigia uma tradição iniciática legítima, e Blavatsky enfatizava o papel dos mestres ascensos. A relação com o cristianismo. Steiner reinterpretava Cristo como o centro da evolução espiritual, enquanto Guénon rejeitava o cristianismo como uma via esotérica válida, e Blavatsky o considerava apenas mais um mestre. O papel da modernidade. Steiner via potencial para espiritualizar a ciência e a cultura, enquanto Guénon considerava a modernidade espiritualmente degenerada e Blavatsky via a humanidade avançando para uma nova era. Conclusão. Rudolf Steiner teve um impacto profundo no esoterismo moderno, criando um sistema que buscava unir ciência, arte e espiritualidade dentro de uma perspectiva cristã esotérica. Diferente de Guénon e Blavatsky, ele enfatizava o desenvolvimento pessoal e a intuição como ferramentas espirituais, e via Cristo como a figura central da evolução humana. Comparado a Guénon, Steiner tinha uma abordagem mais aberta e adaptável, enquanto Guénon enfatizava a necessidade de uma tradição iniciática legítima. Em relação a Blavatsky, Steiner também se distanciava, rejeitando os mestres ascensos e promovendo uma espiritualidade mais voltada para a cultura ocidental e cristã. Se Guénon buscava uma tradição primordial rígida e imutável, e Blavatsky promovia um sincretismo espiritual com ênfase no Oriente, Steiner tentou criar um novo caminho que unisse ciência, espiritualidade e arte, sem romper com a cultura ocidental. Isso fez dele uma figura única dentro do esoterismo dos séculos XIX e XX. Aleister Crowley foi um dos mais ousados e controversos ocultistas do século XX, elaborando uma filosofia esotérica centrada no individualismo, na magia e na libertação dos dogmas morais. Sua doutrina, telema, baseava-se na máxima: faze o que tu queres, há de ser o todo da lei, afirmando que cada indivíduo possuía uma vontade verdadeira, ou seja, um propósito essencial que deveria ser descoberto e seguido sem restrições. Para Crowley, a magia, que ele chamava de magic, era uma ferramenta essencial para a transformação espiritual, definida como a ciência e a arte de causar mudança em conformidade com a vontade. Ele via a prática ritualística como um meio de alcançar estados superiores de consciência e entrar em contato com entidades espirituais, como seu famoso Santo Anjo Guardião. No entanto, sua relação com as tradições esotéricas era muito distinta da abordagem de René Guénon e Helena Blavatsky. Guénon, por exemplo, rejeitava completamente qualquer envolvimento com magia e ocultismo prático, considerando os desvios perigosos do verdadeiro caminho espiritual.
Para ele, apenas uma tradição primordial autêntica poderia fornecer um conhecimento esotérico legítimo, sendo essencial a submissão a uma linhagem iniciática legítima. Diferente de Crowley, que acreditava na autonomia do indivíduo na busca do conhecimento, Guénon via a tradição como uma estrutura hierárquica e necessária para alcançar a realização espiritual. Já Helena Blavatsky possuía uma visão intermediária. Embora rejeitasse a magia cerimonial e as práticas ocultistas de Crowley, ela compartilhava sua crença na existência de planos espirituais superiores e no contato com inteligências além da compreensão humana. Sua teosofia era uma tentativa de síntese entre diversas tradições espirituais, incorporando elementos do hinduísmo, do budismo e do esoterismo ocidental. Diferente de Guénon, que insistia na pureza das tradições, Blavatsky promovia uma fusão de conhecimentos e, ao contrário de Crowley, via a evolução espiritual como um processo coletivo, não apenas individual. Outro ponto de divergência entre Crowley e seus contemporâneos era sua visão sobre a modernidade. Ele acreditava que o século XX marcava o início de uma nova era espiritual, onde os antigos dogmas seriam superados e as pessoas viveriam segundo sua própria vontade. Blavatsky também falava de uma transição espiritual global, mas dentro de um contexto cósmico mais amplo. Guénon, por outro lado, via a modernidade como um período de decadência espiritual, um afastamento da tradição e uma crise profunda na civilização. Além dessas diferenças, havia também contrastes em relação ao papel do cristianismo. Crowley o rejeitava abertamente, considerando uma religião repressora e ultrapassada, enquanto Blavatsky criticava suas instituições, mas tentava integrá-lo dentro de seu sistema espiritual mais amplo. Guénon, embora não o considerasse um caminho esotérico legítimo, ainda reconhecia nele certas raízes tradicionais que não deveriam ser completamente descartadas. O uso da magia também dividia profundamente esses pensadores. Crowley foi o que mais se envolveu com práticas ocultistas concretas, desenvolvendo um sistema de magia detalhado e influenciado por correntes como o Hermetismo, a Cabala e a Golden Dawn. Blavatsky, embora fosse fascinada por fenômenos ocultos, evitava a magia cerimonial e priorizava a filosofia esotérica. Já Guénon condenava qualquer tipo de prática mágica, argumentando que a verdadeira realização espiritual não deveria estar ligada a manipulações ocultistas, mas sim a uma iniciação autêntica e tradicional. A relação com o Oriente foi mais um aspecto em que esses três pensadores divergiam. Crowley tinha grande interesse por práticas orientais como o Yoga e o Tantra, mas as reinterpretava livremente, adaptando-as às suas ideias. Blavatsky também absorveu conceitos do hinduísmo e do budismo, mas tentava apresentá-los de forma coerente dentro da teosofia. Guénon, por sua vez, via o Oriente como o verdadeiro detentor da tradição espiritual, mas insistia que seu conhecimento deveria ser transmitido de maneira pura, sem distorções ocidentais. Apesar de todas essas diferenças, Crowley, Blavatsky e Guénon tinham alguns pontos em comum. Os três acreditavam na existência de planos espirituais superiores e na possibilidade de contato com esses mundos. Também rejeitavam o materialismo e o racionalismo moderno, vendo-os como obstáculos ao verdadeiro conhecimento. Além disso, todos criticavam o cristianismo institucional, embora de maneiras distintas. No entanto, suas filosofias seguiam direções opostas. Crowley promovia um esoterismo voltado para o empoderamento individual e a transgressão das normas morais, enquanto Guénon enfatizava a necessidade de submissão a uma tradição legítima. Blavatsky, por sua vez, buscava um sincretismo espiritual, combinando diferentes correntes esotéricas em uma visão unificada. Se Crowley era um rebelde e experimentalista, Blavatsky era uma sincretista espiritual e Guénon, um guardião da tradição. Cada um, à sua maneira, exerceu um papel fundamental na construção do esoterismo ocidental moderno, mas suas visões eram muitas vezes irreconciliáveis. Julius Evola, René Guénon e Helena Blavatsky foram três figuras centrais no esoterismo e no pensamento tradicionalista, mas suas abordagens divergiam em aspectos fundamentais. Evola, influenciado pelo pensamento de Guénon, compartilhou com ele a visão de que a modernidade era uma era de degeneração espiritual, um período de decadência que marcou o afastamento da humanidade da tradição. No entanto, enquanto Guénon buscava a restauração da tradição através de ordens iniciáticas legítimas e de uma espiritualidade contemplativa, Evola interpretava essa restauração
de forma mais ativa e combativa, promovendo um caminho de realização individual que ele chamava de via da mão esquerda, ou caminho heróico. Uma das principais diferenças entre Evola e Genon estava na maneira como encaravam a possibilidade de redenção dentro da modernidade. Genon acreditava que a única solução para a crise espiritual do Ocidente era a reintegração das tradições autênticas, especialmente por meio da restauração de ordens iniciáticas verdadeiras e da adesão a sistemas religiosos tradicionais, como o islamismo sufista ou o hinduísmo metafísico. Evola, por outro lado, via essa restauração como improvável e defendia que o indivíduo deveria se tornar um guerreiro espiritual, resistindo à decadência sem esperar que a civilização retornasse ao estado ideal. Sua ênfase na superação individual e na vontade de poder aproxima-o de certas leituras nietzschianas, embora sua visão fosse estruturada dentro do esoterismo e do pensamento tradicionalista. Outro ponto de divergência entre Genon e Evola dizia respeito à visão da religião e das tradições espirituais. Genon acreditava que apenas tradições iniciáticas autênticas podiam transmitir a verdadeira sabedoria esotérica e rejeitava qualquer tentativa de criar sistemas espirituais independentes ou sincretistas. Evola, por outro lado, tinha uma visão mais seletiva, considerando que algumas religiões tinham elementos espiritualmente mais elevados do que outras. Ele rejeitava o cristianismo por vê-lo como excessivamente passivo e ligado a uma espiritualidade de submissão. Preferia tradições guerreiras e aristocráticas, como certos aspectos do hinduísmo, do budismo esotérico e do hermetismo ocidental, que enfatizavam a ação e a superação do ego humano. Se Evola e Genon já tinham diferenças consideráveis, a distância entre Evola e Helena Blavatsky era ainda maior. Blavatsky, ao fundar a teosofia, propôs uma abordagem que misturava elementos do hinduísmo, do budismo, do hermetismo e do esoterismo ocidental, criando um sistema sincrético e acessível a todos. Evola, em oposição, criticava qualquer forma de esoterismo que não estivesse enraizada em uma hierarquia iniciática rígida e rejeitava o sincretismo espiritual da teosofia como uma tentativa superficial de misturar tradições incompatíveis. Além disso, Blavatsky via a evolução espiritual como um processo coletivo e cósmico, no qual a humanidade, ao longo de várias eras, ascenderia a planos superiores de consciência. Evola, por sua vez, não acreditava nessa visão progressista da espiritualidade. Para ele, o tempo não era linear nem marcado por uma ascensão universal da humanidade, mas sim um processo cíclico, onde civilizações e eras entravam em decadência, e apenas uma minoria de indivíduos excepcionais era capaz de se elevar espiritualmente. Nesse sentido, sua visão se aproximava mais da de Genon, que também via o mundo em ciclos e afirmava que a humanidade vivia em plena era da Idade Sômbria, Kali Yuga. Outra diferença essencial entre Evola e Blavatsky estava na abordagem sobre a iniciação espiritual. Blavatsky afirmava receber ensinamentos de mestres ascensos, entidades espirituais superiores que guiavam a humanidade e transmitiam conhecimentos ocultos aos discípulos. Evola rejeitava completamente essa ideia e considerava qualquer contato com entidades externas uma forma de passividade espiritual. Para ele, o verdadeiro caminho era a autoiniciação e a ascensão individual através da força da vontade, sem depender de mestres espirituais ou seres sobrenaturais. No que diz respeito à magia e ao ocultismo, Evola era mais pragmático do que Genon e mais seletivo do que Blavatsky. Ele via certas práticas mágicas como ferramentas legítimas para o autodesenvolvimento, mas alertava sobre seus perigos. Genon, por sua vez, condenava qualquer forma de magia como uma distração do verdadeiro caminho esotérico, enquanto Blavatsky flertava com a ideia de fenômenos ocultos e manifestações espirituais, integrando elementos mediúnicos e mágicos à teosofia. Assim, enquanto Genon representava um esoterismo tradicionalista e contemplativo, Evola defendia uma postura ativa e aristocrática diante da espiritualidade, e Blavatsky promovia um sincretismo esotérico voltado para a evolução coletiva da humanidade. Genon via o caminho espiritual como uma restauração da tradição, a Evola como uma superação do indivíduo dentro de uma elite espiritual, e Blavatsky como um movimento universalista de ascensão da consciência humana. No fim, apesar de compartilharem críticas à modernidade e ao materialismo, Evola, Genon e Blavatsky ofereceram visões muito distintas sobre o esoterismo e o caminho espiritual, cada um influenciando profundamente
Diferentes correntes do pensamento esotérico e tradicionalista.